Mateus, no capítulo 1, a partir do verso 20, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Esta profecia da vinda de Jesus é descrita em detalhes no livro de Isaías, nos tempos do rei de Judá, Acás, aproximadamente no ano 700 ou um pouco mais antes de Cristo. Basicamente, o reino da Síria ou Arã se aliou ou se uniu ao reino do norte de Israel, encabeçado pela tribo de Efraim, e juntos, Arã ou Síria, junto com Efraim, tentaram atacar Judá e a cidade de Jerusalém. O profeta daqueles dias, nada menos que Isaías, o profeta da salvação. Note o significado do nome Isaías. O Senhor é a minha salvação. E veja também a ligação deste nome Isaías com a palavra salvação. Palavra esta, salvação, que vai aparecer por incontáveis vezes em seus escritos, e é um dos tópicos principais do livro de Isaías. Isaías fala ao rei de Judá, Acás, que ele não precisa se preocupar, pois a aliança entre Síria e o reino do norte de Israel não iria dar em nada. Um império maior chamado Assíria viria e conquistaria ambos, Arã ou Síria, e também o reino do norte encabeçado por Efraim. O Senhor, através de Isaías, revela todas estas profecias e continua falando para o rei Acás no capítulo 7 de Isaías, a partir do verso 11. Pede para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Vemos no verso 12 que o rei Acás rejeita o sinal, dizendo: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. No verso 14, o Senhor vai continuar: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá, e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. A profecia continua, e no capítulo 9, vemos que na região da Galileia uma luz apareceria. No verso 2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Veja que a profecia que o Senhor dá ao profeta Isaías e ao rei Acás fala de um sinal. Um menino seria concebido, uma luz no meio das trevas. Lá no primeiro capítulo do livro de Gênesis, na criação das luminárias no céu, a luz, o sol, as estrelas, Deus fala que elas seriam para separação entre o dia e a noite, e também para sinais e tempos determinados. Nada por acaso. No nascimento de Jesus, uma estrela guiou os magos, uma luz, um sinal que brilha no coração do crente quando nosso Salvador Jesus entra em nossas vidas, para iniciar este processo de separação da luz e das trevas em nossas vidas, que é o maior sinal da conversão do crente nesta longa jornada. Ouvi, ó céus, e dá ouvido tu, ó terra. Assim inicia o livro de Isaías, tirando estas palavras de Moisés no livro de Deuteronômio, onde ali mesmo o Senhor os iria advertir e falar quais seriam as consequências caso abandonassem os mandamentos do Senhor. Isto agora se tornando realidade nos tempos de Isaías. Isaías, profeta que fala muito dos céus e da terra e da vinda do Messias, a luz do mundo Jesus. O rei Acás negou o sinal do Senhor, que viria mesmo sem a sua vontade. Jesus certamente seria o cumprimento daquela profecia, mas, e nos tempos de Isaías, algum sinal apareceria que de alguma forma prefiguraria ou lembraria em sombras um pouco do reinado messiânico de Cristo? A gente continua. No desespero e pressionado pela invasão do rei da Síria, ou Arã, aliado ao reino do norte de Israel, o rei de Judá, Acás, vai tentar se aliar ao reino da Assíria. Não confundir Síria com Assíria neste momento. Em territórios próximos, mas como já revelado por Deus a Isaías, o reino da Assíria iria mais tarde engolir o reino da Síria, ou Arã, além de muitos outros.
Acás não espera o cumprimento da profecia que tinha sido lhe dada, e com ouro e prata tirados do templo do Senhor e dos tesouros da casa do rei, ele presenteia o rei da Assíria em uma tentativa de aliança para o fortalecer na luta contra os seus inimigos. Talvez pensou, se Deus falou que a Síria iria conquistar seus inimigos Arã ou Síria, que se unia ao reino do norte de Israel, por que não dar uma mãozinha e fazer isto acontecer através desta aliança? Mas as consequências disso foram desastrosas. A idolatria e os altares estrangeiros foram trazidos para dentro do povo de Deus em uma desesperada tentativa de se aliar à Assíria e evitar que a Síria ou Arã conquistasse completamente Jerusalém e o reino de Judá. O relato em 2 Crônicas, no capítulo 28, mostra que a idolatria do rei Acás chegou até mesmo ao ponto de passar seus filhos no fogo, ou seja, os ofereceu em sacrifício, passando pelo fogo, fazendo todo tipo de abominações, tais quais os gentios ao seu redor, vendendo sua própria alma e ignorando a orientação e sinais que o Senhor tinha dado para ele e para o seu povo. Nesta luta desesperada para conquistar aliados e talvez numa tentativa também de buscar ajuda aos deuses pagãos, iria fazer o que já estava ruim ficar pior. Passando seus filhos pelo fogo, não teria ele mesmo queimado a própria promessa e o sinal que o Senhor queria dar a ele de que a virgem iria conceber e daria à luz a um filho que seria chamado Emanuel? Teria sido um daqueles seus filhos que passaram pelo fogo o próprio sinal que o Senhor o queria dar? Mas dentre seus filhos, sabemos que existia um que estava vivo, Ezequias, o rei que sucederia o seu pai Acás após a sua morte. O reinado de Ezequias seria um marco na história do Reino do Sul, Judá, mesmo naqueles momentos tão difíceis. Apesar de algumas falhas pessoais do rei Ezequias ao final de sua vida, ele consegue como que voltar ao tempo e em meio a uma fase difícil e tumultuada, ele vai restaurando pedaço por pedaço o que tinha ao longo de muitos anos sido entregue à destruição e idolatria. De uma certa forma e na sua devida proporção, os tempos gloriosos do rei Davi, a quem Ezequias é de certa forma comparado, estariam de volta. 2 Crônicas, no capítulo 29, no verso 2, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Os judeus já de longa data comparam o reinado de Ezequias como sombras do reinado messiânico, que segundo eles, os judeus, um dia acontecerá aqui na terra quando da vinda do Messias. Nós, cristãos, sabemos que Jesus, o Messias, já veio, mas a sua primeira vinda também são apenas sombras de algo maior que acontecerá quando da sua segunda vinda. Qual a esperança e o que se espera de um reinado messiânico? Que a fé em Deus, o Criador dos céus e da terra, seja estendida aos 4 cantos da terra, atingindo a todos sem exceção, o que faz com que os reinados de Davi, Ezequias e até mesmo a primeira vinda de Jesus sejam apenas sombras de algo ainda maior que virá. O rei Ezequias inicia suas reformas reparando o templo que estava acabado, as suas portas, o ouro, símbolo de uma glória celestial, que tinha sido entregue para a Assíria em troca de favores, ao mesmo tempo sombras de uma fidelidade ao Senhor que também se perdia em lugares distantes. A idolatria e os símbolos da escravidão que, por outro lado, se achegava e se fazia amigo do povo de Deus. Então, as reformas do rei Ezequias, no número 1, o início das reformas do rei Ezequias se dá através da restauração do templo e a adoração, também através da limpeza de toda a idolatria existente, que cresceu por anos desde o final do reinado de Davi. Na verdade, o que eu quero dizer é após o reinado de Davi, e só tinha aumentado nos anos do rei Acás. 2. O sacerdócio que estava abandonado é restaurado, onde os levitas e sacerdotes são agora novamente santificados para retornarem às suas funções, e os sacrifícios do Senhor são restaurados. Número 3. Com tudo isto, o povo de Judá se alegrou, e a chama se acendeu novamente, e todo o povo junto buscou novamente a verdadeira adoração e dedicação às coisas do Senhor. 4. Não contente apenas com isso, o rei Ezequias envia cartas a todo o povo de Judá e também às tribos do reino do norte de Israel, os remanescentes que não tinham sido levados cativos ainda, incluindo Efraim, que anos antes, na época do seu pai, o rei Acás,
tinha se unido a Arã ou Síria, encabeçando uma aliança que pretendia engolir e conquistar Judá e Jerusalém. As cartas foram enviadas para que a Páscoa fosse celebrada com todos juntos, uma união das 12 tribos que foi um dos símbolos do reinado de Davi, onde o Senhor consegue, através dele, este grande feito de unir todo o povo em seu reinado, algo que há muito não mais existia e parecia uma fantasia. Após o convite em que foi levado na brincadeira por muitos, que de início riram, por outro lado, muitos iriam aceitar e uma grande multidão se juntaria em Jerusalém para celebrar as convocações e as festas do Senhor, de tal forma que não queriam mais sair de lá após o seu término. No caso, seria a Páscoa. Com o templo restaurado, o sacerdócio funcionando novamente, o povo de Judá de volta à verdadeira adoração e os ídolos removidos, assim como todo o povo de Israel, os remanescentes das 12 tribos que ainda estavam na terra, o que faltava para que este reinado do rei Ezequias espelhasse mais claramente o reinado glorioso do Senhor, através da vinda do tão aguardado Messias? Basicamente, aquele reinado deveria se estender por toda a terra. Mas como isto poderia acontecer? O que aconteceu foi que, logo após estas reformas do rei Ezequias, a profecia que o Senhor tinha dado a Isaías iria se cumprir. Um grande império nasceria. Veja, de um lado, um menino Emanuel, que prefigura a própria vinda do Messias, seja em nossas vidas, seja para este mundo. De outro, um império gigantesco nasceria, que seria a Assíria, e varreria muitos ao seu redor, e até em terras distantes, conquistando a muitos, inclusive Arã ou Síria, que antes tentavam engolir Judá e Jerusalém. A Assíria nasceria e cresceria sendo um império grandioso. Se antes todos os impérios eram apenas localizados e sem tamanho alcance, a partir dali, impérios como a Síria, Babilônia e mais tarde outros como os gregos e os romanos iriam tomar grandes extensões da terra. Agora a Síria se torna o império da vez e um gigantesco que vem engolindo tudo pela frente. E eles estão vindo com tudo para tomar Judá e Jerusalém e o restante do reino do norte de Israel como suas presas. O que acontecerá? Relembrando o contexto de tudo isto com a história da vinda de Jesus. A questão é, onde está a salvação? Que salvação? A resposta foi dada na profecia do nascimento de Jesus e se alinha com toda a história dos tempos do profeta Isaías e do rei Ezequias. Ele virá para salvar o povo de seus pecados. Esta é a verdadeira salvação e descrita com tanta beleza no livro de Isaías, onde vemos, por exemplo, no capítulo 12, a partir do verso 2: Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Então Jesus é esta fonte inesgotável que nos livra, nos salva do mal, nos refresca. O nome, a palavra salvação, é usada por incontáveis vezes pelo profeta Isaías em seus escritos. A história do rei Acás e seu filho Ezequias são contadas em detalhes nos livros de 2º Reis e também 2º Crônicas, além, é claro, do livro de Isaías, que após a narração da história de Acás, no início do livro, vai falar sobre vários outros assuntos. Um verdadeiro apocalipse, onde se vê julgamentos sobre nações infiéis, mas também se fala de um reino messiânico e salvação para Israel e para as nações. Após muitos capítulos, vemos uma interrupção no capítulo 36, onde Isaías vai iniciar a falar sobre o rei Ezequias. Então, no ano 14 do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei do grandioso império que estava nascendo naquele momento, a Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e iria acampar ao redor de Jerusalém, numa tentativa de fazer o rei Ezequias e Jerusalém se renderem pacificamente, entre aspas, à Assíria, para que esta, ao invés de destruí-los, os fizessem de servos, fazendo-os pagar pesados impostos, como de costume. Cabe dizer aqui, impostos que é o preço pago por fiéis, pelo ser humano quando está cativo das obras deste mundo. Uma mensagem aterrorizante é enviada ao rei Ezequias, que foi confrontado ao redor do grandioso muro da cidade de Jerusalém. Ezequias rasgou suas vestes e se vestiu de pano de saco e foi ao templo do Senhor. O profeta Isaías é chamado e o Senhor vai usá-lo para dizer que não precisariam temer, que seriam livres daquele exército da Assíria.
Em Isaías, no capítulo 37, no verso 3, o rei Ezequias vai dizer algo curioso. Este dia é dia de angústia, e de vitupério, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dá-los à luz. Mas, e a profecia do menino que nasceria de seu pai, o rei Acás, onde nasceria um menino em que seria chamado Emanuel, Deus conosco? E agora Ezequias, o filho de Acás, fala de um momento, comparando-o com um filho que estava para nascer e não tinha força para vir? Será que todas as reformas feitas pelo rei Ezequias, onde ao final todo o povo se juntou em uma adoração verdadeira ao Deus de Israel, ao final serviriam apenas para ficar nas lembranças de um povo que seriam destruídos ou levados cativos para um país distante? O relato em 2 Crônicas, no capítulo 32, vai em paralelo com isso, fornecendo outros detalhes. O rei Ezequias faz a obra magnífica, tapando e desviando as fontes das águas que iam para fora da cidade, levando-as para dentro de Jerusalém, para não prover água para o inimigo que lá fora poderiam ficar mais tempo cercando a cidade, que iria mais facilmente ter de se render a eles. Ezequias também edificou parte do muro de Jerusalém que estava quebrado, fez armas e escudos em abundância. No verso 7, vemos ele conclamando o povo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, porque há um maior conosco do que com ele. Esforçai-vos ou se fortalecei. É basicamente o seu próprio nome Ezequias, que significa Deus é a minha força. No verso 8, ele fala: com ele, no caso o rei da Síria, está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. Veja este verso 8: conosco está o Senhor nosso Deus. Alguém lembra da profecia do Emanuel, um menino que nasceria e se chamaria Emanuel, Deus conosco? Seria um momento onde esta profecia do Emanuel, Deus conosco, seria cumprida? Ou pelo menos parcialmente, como sombras do que hoje sabemos que seria a obra redentora e salvadora de Jesus? Entendo que é isto que a palavra do Senhor mostra. O tão conhecido livramento viria exatamente como o Senhor falou ao profeta Isaías. Os livros de 2 Reis, 2 Crônicas e Isaías vão falar que um anjo do Senhor vem à noite e feriu o arraial dos assírios, os inimigos de Ezequias e do povo de Judá, que acampavam ao redor de Jerusalém. Que salvação tremenda, não é mesmo? O que uma oração fervorosa, sincera e de acordo com os planos de Deus pode fazer. Assim fez Ezequias, cumprindo a profecia dada por Deus através do profeta Isaías. Este é o livro de Isaías, que mostra as obras das mãos do Senhor sobre o seu povo. Assim como céus e terra foram formados para nossa habitação, da mesma forma o Senhor está até hoje trabalhando em nós, para que toda a sua obra seja manifestada em nossas vidas. E agora, vendo por um outro lado, nós sejamos a casa de habitação para o Senhor. Logo após tudo isto, vemos em seguida no livro de Isaías, no capítulo 38, o relato de que o rei Ezequias vai adoecer de uma enfermidade mortal. Interessante, pois se antes Jerusalém, Judá e até Israel como um todo estavam doentes, se assim podemos dizer, a profecia da vinda do menino Emanuel seria ou poderia ser a sua completa cura. Agora, ao fim de sua vida, o rei Ezequias está doente. Já parece não ter mais a força ou vigor que tinha antes. E talvez até sua fé não fosse mais a mesma. E mesmo o profeta Isaías vai falar para ele em palavras proféticas. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Mas, mais uma vez, Ezequias vai se humilhar perante o Deus único que fez os céus e a terra, e vai receber a cura maravilhosa e também um grande sinal. Mais um sinal, uma luz a ser dada por Deus. Agora não o menino Emanuel, mas a sombra do sol, no relógio de Acás, o seu pai, ou como muitos acham que eram na verdade, as escadas construídas por Acás, o pai de Ezequias, e que levavam ao templo. Então este sinal seria que esta sombra iria retornar 10 graus. Sombras realmente de tudo que o Senhor tinha feito através de Ezequias, quando os tempos negros, que iniciaram após e durante o reinado de Salomão e se estenderam até os dias de seu pai Acás. Sombras que estavam agora sobre a vida do rei Ezequias ao final de sua vida, como a luz do sol que se escondia e não mais iluminava um povo que deveria ser luz sobre a terra. Esta cura do rei Ezequias é o assunto que vamos discutir em seguida.
O livro de Isaías vai continuar a mostrar a obra redentora do Messias e o seu reinado messiânico nesta terra e em nossas vidas. Como, por exemplo, no capítulo 49, iniciando no verso 6. A restauração das tribos de Jacó, luz para os gentios. No dia da salvação, Yeshua, o próprio nome de Jesus, te ajudei. No dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo. Eis que estes virão de longe. Note um grande tema de Isaías, longe versus perto. Nós que estávamos longe, distantes do Senhor, estávamos pertos ou amigos do mundo, mas a obra salvadora de Jesus vem agora para nos aproximar e sermos amigos do Senhor. Exaltai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Aqui vemos a inspiração do Senhor sobre Isaías, o tema da compaixão versus o útero da mulher. Compaixão e útero são a mesma palavra no hebraico, e esta analogia é utilizada por toda a Bíblia, em Salmos inclusive, onde o Senhor se compadece dos seus que estão aflitos, muitas vezes fora dos seus caminhos, mas a compaixão como o útero da mulher, que vai segurar e nutrir o bebê, em muitos casos, mesmo que o bebê esteja com problemas. Até que haja possibilidade de nascimento, o útero vai levá-lo até o seu nascimento, vai gerá-lo, e assim é o Senhor conosco, gerando vida. O livro de Isaías prossegue falando mais e mais do reino messiânico e da obra redentora do nosso Messias. No capítulo 53 de Isaías, aquele vindo como raiz de terra seca para curar nossas dores, enfermidades, levando tudo sobre si. Do capítulo 60 de Isaías, mais ligações com a vinda de Jesus, especialmente a relação com aqueles magos que de longe viriam, seguindo a luz que os guiavam, até o local onde Jesus estava refugiado e fugindo da ira do rei Herodes. Então no verso 6 do capítulo 60 de Isaías, a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão, e publicarão os louvores do Senhor. Longe também estão aqueles que não conhecem o Senhor, e assim como aqueles magos nos tempos de Jesus, após o encontro com o nosso Salvador, não devemos jamais voltar pelo mesmo caminho que andávamos, pois existe certamente um rei, um príncipe neste mundo, que guerreia contra este reinado de Cristo, que quer se estabelecer em nossas vidas. Falando aqui do reinado de Herodes, que queria se livrar de Jesus. Assim como nos dias de Ezequias e Acás, isto é o que o Senhor quer para nós também, porque estamos cercados por todos os lados de coisas que intentam contra os planos do Senhor para nossas vidas. Mas pela limpeza da nossa casa, digo, espiritualmente, a nossa vida nos caminhos do Senhor, afastando de dentro de nós os caminhos tortuosos e os abismos da escuridão, tudo simbolizado pela limpeza do templo de toda a idolatria, assim como os levitas e todo o povo, quando restaurados o sacerdócio santo do Senhor dentro de nós, preparando este corpo como templo santo, com sacrifícios e aroma agradáveis, sendo uma habitação e moradia para o Senhor. O resultado com tudo isto é, sem dúvida, a salvação vinda por parte de Deus, enviando Jesus e o Espírito Santo, que fazem a profecia também se cumprir em nossas vidas. Emmanuel, Deus é conosco, os céus se unindo à terra em nossas vidas. Não é à toa que o livro de Isaías tem como um dos temas principais os céus e a terra, como profecias de que novos céus e nova terra um dia virão. E se acreditarmos nisto, isto já se concretiza em nossas vidas, onde céus e terra são formados pela remoção de toda a escuridão que porventura exista dentro de nós, fazendo com que uma luz, uma estrela resplandeça em nossas vidas.